A paz do Senhor a todos. Sou Ellen Cristina Santana e a palavra de hoje está em Mateus capítulo 24, versículo 5. E Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos, que ninguém vos engane. Jesus Cristo estava dizendo que devemos tomar muito cuidado para não permitir que ninguém nos engane. Porque a característica principal deste último tempo será o engano e a mentira, verdadeiramente. E em 1 Timoteu capítulo 4, versículo 1, mas o Espírito diz que, expressamente diz que, nos últimos tempos, apostarão alguns da sua fé, dando ouvido a espíritos enganadores e às doutrinas demoníacas. Aqui Paulo nos vai dizer, que neste último tempo haveria doutrinas enganosas, demoníacas, e espírito enganoso. Espírito enganador são demônios de engano, e a doutrina de engano são ensinos demoníacos. Então Paulo e Jesus Cristo já nos falava em diferente tempo sobre o engano, e sobre as doutrinas de mentiras. E essa mensagem é especificamente para este último tempo e este século. O engano, ele vai crescendo e proliferando, dentro das igrejas e fora dela também. E devemos estar atentos para não cair e não permitir que esse espírito de engano entre no nosso coração e nem na nossa mente, porque muitos já têm o espírito do engano e da mentira dentro da mente e dos corações. Em 2 Crônica, capítulo 20, versículo 20. E pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. E saindo eles, pôs-se em pé, e Josafá disse: ouvi-me ajudar, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor nosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas, e prosperareis. Devemos acreditar nos profetas de Deus e na mensagem da palavra de Deus, que está sendo predicada através dos pastores, e a profecia que é revelada através dos profetas de Deus, Porquanto os profetas profetizam, devemos acreditar, porque ali é a voz de Deus falando através daquele profeta, E nós, ao ouvir a palavra, a mensagem predicada, devemos nos mover em cima dessa palavra, crendo com fé e obedecendo, porque ali é Deus falando conosco. Em Efésios capítulo 4, versículo 5, e ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Aqui a Bíblia nos está falando dos 5 ministérios, São pessoas que estão apartadas, separadas. Pessoas apartadas, formadas, separadas, equipadas, limpas e treinadas, trituradas e transformadas e ensinadas para evangelizar e preparar o povo santo deste último tempo, para que sejam conforme a imagem de Jesus Cristo. Então aí está falando dos 5 ministérios, que tem e que nós devemos ouvir, porque através deles eles vão levar a mensagem de Deus, da palavra do Senhor, e que nós devemos crer neles. Quanto esses 5 ministérios, eles estão dentro da igreja falando e predicando e levando a mensagem, nós devemos escutar, ouvir com atenção, crer e ter fé
e mover em cima da palavra que está sendo predicada. Mas neste século tem um espírito de engano, né? Aquele espírito do anticristo, de racionamento, é um espírito de engano que está entrando nas mentes e nos corações das pessoas para remover o que está sendo plantado dentro das igrejas através dos pastores, dos profetas, dos mensageiros de Deus. Então devemos saber que tem esse espírito de engano que está nas mentes e corações e precisa ser removido para poder ouvir e crer no que está sendo levado através da palavra. Aqueles que recebem a mensagem da palavra de Deus e crê e toma posse da palavra, se apropriando da palavra que está sendo predicada, a palavra de Deus, algo extraordinário vai acontecer na sua vida. Por quê? Porque ao crer e apropriar da palavra de Deus, das profecias que estão sendo faladas através da boca dos profetas, com certeza, algo muito bom vai acontecer na sua vida, com toda certeza, porque o que está sendo falado através da boca do pastor, do evangelista, dos mensageiros, dos profetas, é a palavra de Deus, sempre quando são mensageiros, profetas e pastores de Deus, né? A prosperidade está diretamente conectada com a unção profética. Sabe por quê? Porque muitos vão entender que esta é uma temporada de profecias, né? Porque aqueles que não ouvem a voz de Deus, eles não acreditam na palavra de Deus. Então é por isso que muitos estão caídos em vales no deserto sem poder se levantar, andando cegos e surdos. São aqueles incrédulos que não ouvem e não crê na palavra de Deus, né? Então, o motivo pelo qual muitos estão caindo e está passando situações difíceis na sua vida porque estão andando pelos seus próprios caminhos e não está ouvindo a voz de Deus, né? E a partir de hoje, você deve priorizar tudo que é de Deus, né? Porque ao estar caída, porque as suas prioridades estão sendo outras coisas que não seja de Deus. Então nós devemos priorizar tudo que é de Deus, pondo Deus e tudo que é do reino de Deus em primeiro lugar. E você verá que todas as coisas será transformada na sua vida para melhor. Então, neste último tempo, estamos vendo muitas coisas terríveis, principalmente crianças mulheres abortando crianças sendo mortas, maltratadas, abusadas e jogadas no lixo. Mas sabem por que está acontecendo tudo isso? Por quê? Porque Satanás, ele sabe que as crianças desta geração que estão nascendo neste século, que já vem nascendo, de 0 a 12 anos, as crianças que já estão e que vêm nascendo, essas crianças carregam uma grande unção profética. E é porque essas crianças também são nascidas da glória e estão crescendo em glória. Se você tem filhos de 0 a 13 anos, profeta, essa criança carrega uma maior unção de Deus. Imagine o seu filho, então, quando tiver 18 anos, o que fará ele, hein? Então, você deve criar os seus filhos debaixo da presença de Deus, em cima da palavra, levar ele para as escolas dominicais,
fazer votos a Deus, fazer orações por ele, bastante orações, fazer jejum pelos seus filhos. Por quê? Porque as crianças estão sendo formadas, essa geração de profetas, crianças estão sendo formadas porque são profetas de Deus. E essa é uma geração de glória marcada pela unção de Deus. Então, nós devemos saber que Deus, ele está no controle de tudo, e você deve escutar a mensagem verdadeiramente que está sendo lançada, saber que os seus filhos são profetas, e que saber que as crianças é um alvo de Satanás, porque ele sabe que essas crianças são grandes profetas de Deus. Em 1 Samuel capítulo 3, versículo 10. Então veio o Senhor, ali esteve e chamou, como das outras vezes, a Samuel. Samuel disse: Samuel, fala, porque o teu servo ouve. Samuel foi um produto de um voto que Ana fez. Fazer voto e cumprir ele tem muito poder para aquele que o faz. Esse voto que Ana fez a Deus fez com que o Senhor abrisse o seu ventre e ela recebeu o seu filho das mãos de Deus. João era um profeta e ele fundou a igreja. O que eu quero dizer com isso? Que o voto, ele tem uma capacidade de traspassar a impossibilidade à possibilidade, o impossível a se tornar possível. Então Samuel, ele foi criado dentro do templo, no tabernáculo, e converteu-se num profeta de Deus. Ele não conheceu o mundo, nada lá fora, e foi consagrado para Deus. O primeiro, como se fosse a primícia, o dízimo, os primeiros frutos, porque Deus, ele ama receber o primeiro, e todo o que é primeiro é consagrado ao nosso Deus Todo-Poderoso. É muito importante honrar a Deus em primeiro lugar e sobre todas as coisas. Devemos estar atentos sobre tudo isso, que Deus, ele deve ser honrado em primeiro lugar e sobre todas as coisas, né? As crianças profetas de 0 a 12 anos estão sendo visitadas por Deus e estará marcada pela presença de Deus e em glória, assim como Samuel. Todos os Samuels já foram consagrados a Deus bem antes de vir ao ventre das suas mães. Consagrado a Deus como Samuel foi. A criança Samuel, ela cresceu no tabernáculo do templo, dormia do lado da arca de Deus, dentro do templo, e cresceu adorando e louvando a Deus, ouvindo a palavra do Senhor dentro do templo. E Deus, ele quer verdadeiramente transformar corações neste último tempo. E devemos saber que as crianças deste último tempo, a maioria são profetas de Deus, consagrados a ele. Então Samuel sempre ministrou primeiro a Deus, né? É por isso que quando ele foi ministrar ao povo, ele tinha muito para oferecer, né, Samuel? Se nós ouvimos primeiro a Deus e passamos tempo com ele, vamos ter mais para oferecer cada vez mais, né? Eli era o pai espiritual de Samuel, e por isso é que necessitamos nós ter um pai espiritual natural, que nos ensina, nos instrua no caminho de Deus e nos leva, né, a andar nos caminhos do Senhor, né? Então, em Juízes, o povo se recusava. Em todo o livro de Juízes, vamos ver que o povo ali de Israel recusava ouvir a palavra de Deus
e fazia o que queria e andava nos seus próprios caminhos. E o Senhor já quase não falava com aquele povo já. E quando Samuel escuta a voz de Deus, ele saiu e logo ele sai a falar com o povo naquela época e carregava uma grande unção, mas aquele povo não queria ouvir a voz de Deus, porque o povo ele já tinha escolhido os seus próprios caminhos, os seus próprios pensamentos, as suas próprias ideias, e recusaram ouvir a voz de Deus que estava sendo falada pelo profeta Samuel naquele momento. Logo podemos saber também que recusaram totalmente a palavra de Deus e aquela palavra estava saindo da boca do profeta Samuel. Era uma voz profética da boca de Samuel, falando Deus ali através da boca dele. O conselho de Deus eles recusaram totalmente. E logo, lendo, podemos ver que Deus os entregou a destruição daquele povo, porque eles recusou ouvir a voz de Deus. Então Deus entregou aquele povo à sua própria destruição. Todos os conselhos que não vêm de Deus vai te levar a uma total destruição e derrota na sua vida, verdadeiramente. Muitos estão assim neste tempo, né? Dizendo que está esperando que Deus fale com ele, e os profetas e os pastores estão predicando a mensagem, e muitos estão dizendo que essa mensagem não é para eles, mas nós devemos apropriar daquela mensagem que estamos ouvindo e falar: essa mensagem é para mim, eu tomo posse, eu creio, amém. Devemos apropriar da mensagem que está sendo pregada hoje e agora. Sempre nós devemos de apropriar, porque é Deus falando conosco através dos pastores e dos profetas. Amém, amados? Quando a mensagem está sendo pregada, devemos ouvir com atenção, né? E devemos saber que devemos ser livres desse espírito de engano, de mentira que está instalado nas mentes e nos corações das pessoas. Expulsar verdadeiramente esse espírito de engano das nossas mentes e do nosso coração. Falar: Senhor, me arrependo de ter permitido esse espírito de engano entrar, e eu expulso em nome do Senhor Jesus Cristo. E você será livre, amados. Necessitamos pedir a Deus que abra os nossos olhos, os nossos ouvidos e entendimento, pedir a Deus que nos treine para escutar a voz dele, né? E obedecer também. Sempre que ouvimos a gloriosa voz de Deus, é para nos corrigir, é para nos abençoar. Quando ouvimos Deus falar, sempre será para nossa expansão, para expandir, para que possamos passar para o outro nível. Sempre quando Deus te fala, será para sanar, para prover o que você necessita. Sempre que Deus fala, será para ajudar os seus filhos, e sempre será para transformar a sua vida por completo. Então é importante escutar com atenção a voz de Deus, né? Através dos profetas e dos pastores. Muitos estão andando de um lado para o outro, totalmente cegos, e não estão vendo nada e nem ouvindo. Jeová disse: eu sou o bom pastor, e minhas ovelhas ouvem a minha voz. Muitos dizem assim: estou esperando há 1 ano, há 2 anos, há 5, 10 anos. Será quando que Deus vai falar comigo? Mas será que Deus já não está falando com você através do seu pastor? E você não está ouvindo? É isso mesmo. Estamos vivendo tempos muito difíceis, está aumentando o engano, está aumentando a mentira, as tribulações, e tudo está incrementando, a maldade vai aumentando, e devemos buscar
a Deus e ouvir a sua voz, obedecer e fazer a vontade dele. Aquele que anda com depressão, desanimado, triste, é porque está afastado da fé e deixando de ler a palavra do Senhor e de ouvir a voz de Deus. Essa é a verdade. Aquele que anda com depressão está afastado da presença de Deus. Então é isso, desanimado, triste, é porque está afastado da presença de Deus. Em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22 e 23. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício, como que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que o sacrifício, e o entender melhor do que a gordura de carneiro, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e porfiar é como iniquidade de idolatria, né? Então aqui Samuel disse, né, essas palavras: aquele que recusa escutar a voz de Deus, ele tem um espírito de engano dentro dele. É um espírito de bruxaria, e hoje mesmo diga: Senhor, me perdoa por ter permitido a entrada desse espírito de engano e de bruxaria. Hoje te peço perdão e expulsa em nome do Senhor Jesus Cristo o espírito de engano, espírito de bruxaria e feitiçaria. Sai da minha vida agora mesmo, em nome do Senhor Jesus Cristo. E seja livre para ouvir a voz de Deus, amados. Jesus Cristo disse: sou o caminho, a verdade e a vida eterna. Te livrarei ontem, te livro hoje e te livrarei amanhã. Então é isso que nós devemos saber, estar atentos. Necessitamos pedir a Deus que abra os nossos olhos e ouvidos para ouvir, e devemos acreditar na palavra do Senhor para nós podermos ser prósperos, seguir as instruções, porque Deus, ele guia-nos à vitória, e devemos estar atentos às instruções do Espírito Santo. Em Isaías capítulo 54, versículo 17. Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. Toda língua que se levanta contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança do servo do Senhor, e a sua justiça que vem de mim, diz o Senhor. Ouça a voz de Deus, obedeça a Ele, e Ele vai te proteger sempre de todo mal. Se sacode do espírito de engano, se sacode de toda rebelião, seja livre da desobediência, expulsa hoje mesmo da sua vida todo espírito de engano, espírito de feitiçaria e bruxaria, e seja livre. Abraça a verdade, a justiça de Jesus Cristo, abraça a Jesus Cristo. Abraça a palavra que está escrito, abraça os conselhos de Deus e a verdade, e seja livre, amados. Você está caído no deserto sem poder se levantar, porque não está ouvindo a palavra de Deus, a voz do Senhor, e não está crendo, e a sua prioridade está sendo outras que não agrada a Deus. Você está caído porque anda na sua desobediência e nos seus próprios caminhos. Devemos buscar andar nos caminhos do Senhor, debaixo da presença dEle, crer na palavra dEle e ouvir a voz do Senhor e obedecer a Ele em tudo e fazer a vontade de Deus, para que nós possamos ser prósperos em tudo. É necessário que você saiba que estamos vivendo neste mundo e muitos estão seduzidos pelo engano e pelas mentiras.
Seja livre desse espírito hoje mesmo. Aqueles que estão cheios do engano é aqueles que falam mal dos pastores, falam mal dos profetas. Então é por causa do seu coração que está cheio do engano e da guerra que está no ar. Muitos estão amarrados e dentro de cativeiro porque estão andando cegos e sem ouvir a voz de Deus. Seja livre, porque o nosso Senhor é o Todo-Poderoso. Ele pode te libertar hoje desse cativeiro e te libertar, te livrar, tirar todas essas vendas que está tapando seus olhos e ouvido. Você tem que fazer uma oração a Deus, amados, verdadeiramente. Se você quiser, vamos orar agora e você será livre em nome do Senhor Jesus Cristo, seus ouvidos para ouvir a voz do Senhor e será liberto de todo o cativeiro e de toda atadura. Vamos fazer uma oração agora mesmo? Repita comigo. Que você possa ouvir a voz de Deus a partir de hoje e para que seja livre de toda atadura e de todo cativeiro. Este é um tempo que devemos jejuar, amados, e orar bastante. Repita comigo, e seja livre. Senhor Jesus Cristo, neste dia, hoje, me arrependo por não ter te ouvido, por não ter creído na palavra que foi predicada, a mensagem da palavra de Deus. Senhor, me perdoa por não ter ouvido a sua voz, por não ter recebido os seus ensinos da sua palavra. Senhor, me perdoa por não ter andado nos seus caminhos e ter desobedecido em tudo. Me ajuda, Senhor, a receber os seus conselhos. Hoje me arrependo de tudo que tenho feito de errado, me perdoa, me limpa com o sangue da misericórdia. A partir de hoje, Senhor, eu quero andar livre, eu quero ouvir a sua voz e estar perto do meu Deus Todo-Poderoso. Quero estar firmado na tua palavra, ouvir os seus conselhos de sabedoria que me leva a ter as vitórias da cruz. Renuncio toda atadura e renuncio agora mesmo todo cativeiro, toda mentira, todo sedução de engano. Eu renuncio agora mesmo toda bruxaria, toda feitiçaria, todo espírito de iniquidade. Renuncio à feitiçaria, à rebelião, à desobediência. Renuncio à obstinação e obrigada por me libertar, Jesus Cristo, agora mesmo. E me declaro livre. Ó Senhor, o Senhor me chamou para caminhar em obediência, submissão ao Senhor e à sua palavra, me chamou a andar em vitória e quero ser livre a partir de hoje. Senhor, o Senhor me chamou para carregar a glória. Senhor, o Senhor me chamou para andar em prosperidade, em bendição. O Senhor me chamou para andar em santidade, paz, gozo e justiça. Renuncio tudo que vai contra a palavra de Deus e tudo que vai contra o reino de Deus. Renuncio toda fortaleza de sedução, de engano agora mesmo. Toda mentira do diabo eu renuncio. Toda voz satânica, declaro que a partir de hoje sou livre, a minha família é livre, a minha casa é livre, somos livres, sou livre em nome do Senhor Jesus Cristo. Meu Deus, queima toda bruxaria, toda feitiçaria, queima todo engano e toda mentira que tem estado na minha vida, que seja queimado. Toda mentira e todo engano e toda bruxaria que fizeram para mim, para os meus filhos, para minha casa, seja queimada. Toda bruxaria que está nos meus negócios, na minha empresa, seja queimado agora mesmo. Declaro que sou livre, declaro que recebo a vitória pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Senhor, toca o meu coração, transforma o meu coração, purifica e sana o meu coração. Ó Jesus, eu quero ouvir a sua voz, faço um voto de ouvir a voz e andar nos caminhos do Senhor.
creio na tua palavra, decido obedecer a partir de hoje, fazer a vontade do Senhor. Hoje mesmo, Senhor, me dê fome da sua palavra, fome dos seus conselhos, fome para ouvir a sua voz, fome para receber, Pai, a graça e a habilidade, e declaro pela fé que meus ouvidos estão abertos a partir de hoje e recebo os sonhos proféticos, creio na palavra de Deus, que me livra e me dá santidade, pureza e humildade e me leva à obediência, amor, que me leva a adorar e exaltar o meu Deus Todo-Poderoso. Sou livre para exaltar, ouvir a voz de Deus e creio de todo o meu coração na palavra de Deus, e a vitória está logo à frente. Me declaro livre em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. A paz do Senhor a todos.